Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um podcast da nossa igreja, Igreja Pentecostal Missão Labaredas. Mais um convidado especial, nosso pastor presidente, pastor Gilberto Vieira, que se propôs a nos trazer esse tempo de mesa, essa conversa gostosa, essa palavra de Deus para a nossa vida. E já quero deixar o meu muito obrigado, pastor, por ter aceitado esse tempo de mesa comigo, né? Os nossos espectadores estão do outro lado, que vão assistir esse vídeo. Agradecer a você que está apoiando o nosso canal, né? Não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, né? A gente está engatinhando aí, estamos começando tudo, mas com a graça de Deus, né? A gente vai alcançar aí muitas pessoas aí através desse projeto que a gente está iniciando. Já quero, né, de antemão passar para vocês o nosso vídeo inaugural que foi feito com o pastor Ricardo. A gente não tinha, né, nome ainda do nosso podcast, mas Deus, com a sua sabedoria, né, aquele olhar carinhoso para a gente, me deu um nome. Nosso podcast vai se chamar Missão Podcast. Foi um nome que eu orei muito para Deus, né, para que Ele me desse um nome bacana, um nome que lembrasse bastante a nossa igreja, né? Como já falei, o nome da nossa igreja é Missão Pentecostal Labaredas. Eu procurei, né, achar um nome mais um pouco, né, forte. Eu foquei muito no Labaredas, mas não foi isso que Deus quis que fosse o nome, né? No meu ver, Ele me deu o entendimento de que a nossa igreja ela está aqui para uma missão. Nós estamos aqui para uma missão onde Cristo nos deixou, né? E acho que o intuito desse podcast é justamente isso, né? Através dessa missão, desse canal, né, de convidados como o nosso pastor, a gente poder levar a palavra de Deus, né? A gente ter essa missão de levar a palavra de Deus através da internet, né, para o Brasil, para o mundo todo. Como eu falei, eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveu no nosso canal, né? Compartilhe, comente, né? Ajude o nosso canal a crescer, e eu tenho certeza que vai ser bênção. E assistam esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra grandiosa para a tua vida, que vai edificar a tua vida e a vida da tua família. Amém, meus irmãos? Se o pastor quiser dar já uma palavrinha para os nossos amigos ali. Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. E eu estava escutando o nosso irmão Joelson falar, é o pastor presidente, né? Fica uma coisa assim tão forte, né? E nós temos uma igreja ali em Mandirituba, e eu lembro que demorou um pouco de tempo ainda. E uma irmã chegou e falou assim: vocês abriram essa igreja aqui e vocês estão dirigindo, mas quem que é o pastor? Daí nós falamos, o pastor aqui, tem o pastor Ricardo, não, mas quem que é o pastor? E ela queria dizer quem que era o presidente, né? Daí eu falei, o pastor é Jesus Cristo. Ela, não, quem é que comanda? Eu falei, Jesus Cristo. Mas quem que é o presidente? Daí o Ricardo falou, pai, ela não acredita. Sabe por quê? Porque a gente tenta criar e formar amigos, né? O título de presidente ou de alguém que está na frente, eu acho que na verdade só vai acarretar mais trabalho, mais disciplina, né? Vai fazer com que você na verdade diminua e que você não cresça. Então tem muitos que ficam contentes, e até eu falei para o pastor Ricardo quando foi fazer minha carteirinha de capelão, para que eu pudesse entrar nos hospitais e fazer visitas que necessitam, né, desse documento. Eu falei, pastor, por favor, não coloca presidente, coloca só pastor, porque o presidente dessa obra eu sei que tem que ter no papel, né, tem que ter no papel, mas eu acredito que, como o meu querido irmão aqui falou, o presidente dessa obra continua sendo Cristo, né? E nós estamos aqui para fazer missão, estamos nas ordens dele. Então que Deus abençoe a todos vocês por estarem participando, por estarem nos vendo aí. E sem sombra de dúvida, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho, né? Ajuda nós aí, passa para os teus irmãos, para os teus amigos, para os teus companheiros,
Ajuda nós. Quando nós chegar em 10 mil inscritos, aí a gente já vai fazer diferencial e já vai ser ao vivo para todos vocês. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês e continue conosco aí. Fica aí que tem muita coisa boa por vir. É verdade. A gente tem um papo bem gostoso para conversar agora, né? Eu até imaginei que o pastor fosse comentar sobre a questão da presidência da igreja. Realmente é um título, é mais um título simbólico mesmo, né? A gente sabe que é a igreja de Cristo, que ele é o presidente, mas a gente precisa, né, de ter alguém aqui, né, fisicamente, para poder colocar a igreja nos eixos, para que ela possa caminhar corretamente, né? E a gente precisa realmente ter alguém que seja, né, abaixo de Deus, abaixo de Cristo, mas que seja consciente e tenha a palavra de Deus para nos conduzir aqui na terra também. E com certeza Cristo escolheu nosso pastor Gilberto para conduzir essa igreja, né? Igreja Missão Labaredas, e a escolha foi a melhor possível, né? Obrigado. Mas já começando nossa enquete de perguntas, eu quero começar com, né, uma pergunta do nosso pastor. Como iniciou, né, pastor, a tua vida na igreja? Conte um pouquinho para nós da tua vida, assim, desde quando você estava fora da igreja ainda, né, tua infância, tudo, até você ter um encontro com Deus ali e a caminhada por Cristo. Eu acho que foi um pouco diferente, né? Com 7 anos eu ia sozinho em uma igreja perto da minha casa, e era a igreja Congregação Cristã no Brasil. E eu ia sozinho lá. E terminava o culto, ele sempre dava o ósculo santo. Um dia o meu cunhado começou a me tirar sarro. E eu, de vergonha, não voltei mais. Mas eu tinha um desejo no meu coração de conhecer a Deus, de ouvir a palavra. E devagarzinho eu fui indo, eu fui o que começou na minha família inteira. Comecei desde criança, buscar Deus, ir escondido, e comecei assim. Depois eu peguei um certo problema na perna, me deu um câncer no fêmur e eu fiquei bem debilitado, dos 7 até os 18 anos fazendo um tratamento intensivo, e os médicos queriam amputar minha perna na virilha, né, junto com a bacia. Ia ficar muito difícil para mim, mas eu sempre tive uma fé gloriosa em Deus e sempre esperando em Deus para que Deus pudesse me curar, me libertar. Mas tinha dias que eu não aguentava de dura. A minha mãe, antigamente nós éramos muito pobres, minha mãe fazia um emplasto de polenta e colocava 2 panos de prata, estendia aquela polenta no pano de prata, colocava sobre a minha perna. Enquanto aquilo estava quente, a dor aliviava bastante. Então eu conseguia dormir. Acabando aquilo que esfriava aquela polenta, misericórdia, só Deus sabe a dor que era. Eu pedia, eu gritava para que eu arrancasse minha perna. E graças a Deus o médico falou assim: não, nós vamos fazer um tratamento diferenciado na época, né? E me ajudou muito. Mas com 17 anos se agravou esse problema e eu fui na igreja. Fui sozinho na igreja. Aí chegando lá na igreja, o rapaz estava cantando, Silas Batista Ribeiro. Silas, com certeza deve estar me ouvindo, que eu vou passar para vocês aí. E ele tinha 14 anos e ele estava cantando, e ele começou a cantar em mistério. Eu nunca tinha visto aquilo, e aquilo foi uma coisa que arrepiou do pé à cabeça. E ele falou assim: aquele jovem que está lá atrás, o Senhor Deus manda dizer para você que a tua cura chega hoje. E eu saí daquele lugar, tinha uma consulta no outro dia com a minha mãe, mas como eu era de menor, os médicos me deram vários tipos de medicamento. E eu falei para o doutor, doutor, eu não vou tomar mais nada. E entenda, por favor, eu quero que você entenda. Isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu não tive um pastor para me educar, eu não tive um pastor para me ensinar. Foi uma coisa inusitada. Não vá levar pelo lado pessoal e querer fazer o mesmo, cada um. Deus trata de um jeito, pela infinita misericórdia, Deus me deu uma chance, por talvez eu não ter entendimento e não ter alguém que me consolidasse nessa palavra aqui, ó, que me desse uma estrutura. Não tinha alicerce nenhum.
E eu falei pro doutor, eu não vou tomar remédio nenhum mais porque eu tô curado. Aí ele falou pra minha mãe, e eu falei, eu não vou tomar, eu não vou levar embora. Eu tive que assinar um termo, minha mãe teve que assinar um termo, e assim, graças a Deus, eu fiquei curado a partir daquele momento. E assim foi a minha vida na fé. Aí depois de muito tempo, entre idas e voltas, eu quero que você entenda um pouco, eu nunca tive uma cabeça boa para me segurar tanto as coisas de Deus, como até mesmo a própria minha vida financeira, espiritual, de qualquer maneira. Eu não soube como lidar, como tratar. Eu demorei muito a amadurecer, né? Eu fui amadurecido na marra. Eu não vou mentir para vocês que hoje eu tenho 55 anos, eu fui criar gêmeos com 45, então faz 10 anos que eu passei da pré-adolescência a um ser humano normal, com uma cabeça de 50 anos. Eu não dava muita importância nas coisas de Deus, eu brincava demais, eu achava que tudo era oba-oba, eu achava que eu pregava demais, que eu fazia demais, que eu era o cara, quando na verdade eu estava perdendo tempo dentro da igreja. E eu perdi muito tempo da minha vida somente correndo, sem ter uma estátua, sem ter uma raiz, entendeu? Eu achava que se eu fosse um homem de Deus, eu poderia percorrer o mundo inteiro, eu não precisava ter uma igreja, eu não precisava ter um alicerce. E foi esse o meu grande erro, de tentar fazer meio que sozinho, do jeito que eu achei que eu sabia fazer. Então eu perdi muito tempo da minha vida, por isso que eu estou te falando que eu só fui entender essa parte maravilhosa de Deus com 40 e poucos anos. Mas daí eu estava na igreja, eu estava uma benção e eu sempre fui muito provado nessa parte. Eu fazia campanha no monte, levava o meu filho, o pastor Ricardo, mas ficava 5 dias no meio do mato, no meio dos ternaques, sem comer, sem beber. Eu rapava a cabeça, sempre quando eu rapo a cabeça tem um propósito nisso. E nós ficávamos lá orando, a partir do 3º dia, que nós começávamos a tomar água, e ele ainda era uma criança, ele tinha 12 para 13 anos. E eu sentia que minha perna não funcionava mais, meu tornozelo não tinha movimento, eu não conseguia mais andar de bicicleta, eu não conseguia dirigir, meu pé não obedecia. Eu vi que amorteceu tudo, então eu peguei e corri para o médico lá, tirando um pedaço, fizeram uma biópsia e descobriram que eu estava com hanseníase. E aquilo, na verdade, quando eu fui fazer a biópsia, eu pensei comigo assim, por causa de muito do joelho, de orar, algum tendão, algum nervo deve ter soltado, e não era, era lepra. E os médicos falaram, olha, infelizmente a hanseníase que te acometeu, ela está nos nervos, é por isso que você está sentindo, nós vamos ter que fazer um tratamento. Naquele tempo eu tinha que escrever uma carta para o governo todos os meses, e um governo que me mandava um remédio chamado Leprosae, e eu tinha que tomar como se fosse um anticoncepcional todos os dias. E eu continuei na igreja, mas continuei muito triste. Mas um dia eu tinha uma moto CB400, eu fui entrar lá em casa e enrosquei a perna. Ela tem 2 caminhos de escada, e tirou um pedaço da minha perna, fritou, e eu não vi, eu senti um vento na perna, coisa gostosa. Quando eu olhei, não tinha um pedaço da perna, tinha ficado na cana de escada. Aí aquilo lá me deu uma tristeza muito grande, me deu uma dor muito grande, e eu me senti rejeitado por Deus. Então eu saí da igreja nesse dia, e eu fiquei 11 anos fora da igreja. Uma das piores besteiras que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu entendo assim, que se eu tiver de bem com Deus, é muito mais fácil eu orar e buscar Deus estando de bem com Ele, não precisando de nada. Como também eu tenho que entender que fica muito pior se a minha vida estiver ruim, e eu, quando ficou ruim, eu larguei, eu abandonei a Deus. Então foi 11 anos de sofrimento na minha vida, de tristeza, de angústia. Aí depois que eu voltei para a igreja, foi onde eu conheci o irmão Leonel Antunes, presbítero, Gessé Leonel Antunes, né? E eu conheci também o Dirley, infelizmente veio a falecer o ano passado agora. E nós tínhamos ali, graças a Deus, um convívio abençoado. Eu conheci eles assim de uma hora para outra. Um dia eu estava indo para o monte, convidei a irmã Elisa, e
e ela falou assim, olha, vamos chegar lá em casa, eu vou trocar de roupa, mas não fale nada pro Dirley. E eu fiz assim, convidei o piá que ela falou que não era para convidar. Ela falou assim, não fale nada pro Dirley, porque ele não gosta de crer. E eu cheguei, troquei uma ideia, mas eu sou muito brincalhão, muito sarrista, e eu comecei a falar com ele como se fosse normal, do dia a dia, como se nós estivéssemos mais em amizade já, há tempo. E eu falei para ele, vamos para o monte. Ele falou assim, vamos fazer o quê, no monte? Eu falei, vamos orar, buscar Deus. E ele naquele dia, ele aceitou. A mãe dele olhou para mim e falou assim, eu não acredito que você fez isso. Eu falei para não fazer. Eu falei, tá feito. E nós fomos para o monte, a pé, andando 2 horas. Chegando lá naquele dia, Deus curou ele do estômago. Deus me deu uma revelação e ele jogou uns negócios do estômago lá, fedido. Mas Deus curou, jogou umas bolas lá. E Deus curou ele do estômago. No outro dia, eles mandaram para mim um caminhão com toda a mudança, toda a mudança. A minha mulher tinha feito, por isso que é bom você fazer foto com Deus. Ela escreveu assim num cartão, num envelope branco, dizendo assim, Jesus, eu te amo. E eu quero um jogo de cozinha branco. Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo por frente e verso, né? Por dentro e por fora. E colocou no lugar da cozinha. Daí quando o povo viu chegando aquele caminhão com todas as coisas, falaram assim, você escreveu para o Faustão? Ela falou assim, não, eu escrevi para Jesus. Eu escrevi para Jesus. Chegando lá, o irmão Gessé viu a minha casa e falou assim, mas você vai colocar mudança aqui? Eu falei, eu tenho para hoje. Uma casa velha, torta, espingolada. Ele construiu uma casa para mim. Ele construiu uma casa para mim. Começamos a fazer culto lá em casa. Ele comprou 20 cadeiras. Eu ganhei essa igreja, essa missão na Vareda, acredito. Tinha no meu coração um sonho de servir, adorar a Deus, mas não que eu fosse presidente, irmão. Ele comprou 20 cadeiras. Fizemos uma semana de culto lá em casa, não tinha mais lugar. As 20 cadeiras encheu. Alugamos um salão, ficamos 30 dias no salão, o salão encheu. Tivemos que alugar um outro salão. E assim nasceu a missão pentecostal Lavaredo, através de uma ida no monte e através de uma volta depois de 11 anos. Fará. Amém. Impressionante, né? Determinada parte do testemunho ali me chamou a atenção na questão do propósito. Fala um pouquinho, o que você pode dizer sobre o propósito, né? Tem muita gente que duvida, né? Que acha que você fazer um voto, um propósito com Deus não leva a nada. O que você pode dizer realmente sobre um propósito? Você fazer um propósito com Deus? Um propósito, ele pode ser uma bênção, pode se tornar também uma maldição. No livro de Eclesiastes 3, está escrito assim, antes de entrar na casa do Senhor e fazer um propósito, guarde teu pé, porque é melhor que você não votes do que votes e não compre. Então eu fiz muito propósito, que era um propósito de tolo, no qual acaba sendo uma maldição. Eu lembro que às vezes me dava uma vontade, eu escutava uma mensagem, eu via que tinha um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando, e tinha aquela unção, e aquele fogo de Deus e mexia no meu coração, e mexia comigo, e eu fazia uns propósitos nele de tolo. Uma vez eu falei com Deus assim, eu vou fazer 70 dias de jejum, eu vou fazer todos os dias 70 dias de jejum até 6 horas da tarde, Senhor, eu vou fazer, glória a Deus. E eu não vou te mentir, eu consegui fazer acho que 3 ou 4 jejum, e eu não consegui mais, então aquilo ali tornou-se um propósito tolo. Mas só que Deus também viu um pouco da inocência do meu coração, eu tive que orar, fazer uma oração de renúncia, pedir perdão a Deus, falei, Senhor, eu falei, fiz que nem Jó, falei do que não entendia, falei do que não sabia. Porque na hora que você escuta uma mensagem, aquilo mexe com você. Então por isso que é muito fácil hoje em dia você mexer com a cabeça do povo e fazer eles mudar a trajetória, fazer eles mudar o rumo. Então uma mensagem, se você não souber entregar, você derruba uma igreja. Mas se você tiver na unção e na presença de Deus, você levanta. Então o propósito ele funciona, é muito bom. Eu vejo vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas, que foram abençoadas pelo propósito, né? A Bíblia, se você for ver lá no livro de Jonas, ele fala assim, as algas me cercaram, né? Pelo pescoço, pela cabeça, e ele fala assim, das profundezas do inferno eu clamei. No livro de Jonas é escrito, e ele fala assim,
E um propósito eu fiz a Deus. Então ele fez um propósito lá dentro do peixe para que ele pudesse sair, para que tivesse mais uma chance. A Bíblia não relata qual foi o propósito que ele fez, mas Deus não viu o propósito. Entendeu? Então quando você for fazer um propósito, eu acredito assim, faça uma coisa que seja do teu alcance, onde você não vá se entristecer e não conseguir. Porque eu já vi pessoas fazendo propósito de todo, digamos assim, está desempregado, está numa vida ruim, está numa vida enroscada, ele não tem saído em muitas coisas, né? Por causa do próprio plantio que ele mesmo plantou e agora está colhendo, e às vezes nem aprova, é coisa que nós mesmos fazemos e nós mesmos criamos. Então eu já vi pessoas dizendo assim, ó, se Deus ele está sem emprego, ele está com a luz cortada, ele está com a água em atraso, prestação do carro em atraso, ele não tem comida na prateleira, não tem comida, não tem roupa, não tem nada. Mas ele faz assim, se Deus me deu o serviço, o primeiro salário que eu pegar, eu vou entregar tudo na casa de Deus. E não vai. É um propósito de tolo. Porque no dia que ele for trabalhar, ele vai precisar de dinheiro para passagem, ele vai precisar de dinheiro para comer. A esposa vai estar em casa com fome, os filhinhos vão querer alguma coisa diferente e ele também vai precisar de algo diferente e vai precisar sanar algumas coisas. Então são esses propósitos assim que na verdade não alegram a Deus e traz maldição, porque nós ficamos, quando uma pessoa trata com você e ela fura, ela fica uma pessoa desconfiada. Você já não vai botar a fé que você botou no primeiro dia, né? Você vai ter uma desconfiança sempre com o pé atrás daquela pessoa. Então nós temos que ter, a Bíblia fala assim que a fé sem obra é morta, mas não adianta nós inventar uma obra que não existe. Então o voto ele funciona. Então quando você for fazer um voto a Deus, quando você for fazer um voto do teu coração, procure. A Bíblia fala assim que é do coração que procede as saídas da vida. Procure, porque o nosso coração é enganoso. O meu coração, às vezes, ele fica me enganando todos os dias. Eu tenho que sentar, olhar no espelho, pensar e refletir 2 vezes. É isso que eu falei que eu demorei muito a amadurecer, porque eu não tinha um pastor para me ensinar essas coisas. Do jeito que eu criava e eu formulava, eu achava que dava e eu saía e é onde eu quebrava a cara muitas das vezes. O voto funciona, o voto dá certo, Deus abençoa, mas não precisa você fazer aquele voto louco, né? Faça uma coisa sensata, onde você vai poder cumprir. Senhor, eu vou fazer 15 minutos de oração por dia, durante uma semana. Acredite nisso que eu estou te falando. Se você não é acostumado a orar, você vai orar o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto. Você vai ver o peso que são esses 15 minutos. E são 15 minutos que você pode vencer. Mas ainda é capaz que você quebra. Quebrando, irmãos, é que nem pessoas que vão começar uma campanha na igreja. Eu conheço pessoas que vai começar, faz uma campanha de 7 dias na igreja. No terceiro dia ele já não vem mais. E é incrível que às vezes eles já até recebem a bênção, mas esquecem de Deus. Mas eu vou te falar a verdade. É como eu disse, ela vai perdendo a confiança. Por que tem pessoas que são usadas pra caramba na mão de Deus? Você vê e fala, isso anda usado, cara. Ele não tem muita sabedoria, não tem muita estrutura, ele não tem muita palavra, mas é uma bênção, porque Deus confia. Porque Deus sabe que se entregar o mistério ali, ele vai fazer até o final. Amém? Então não deixe de adorar Deus e de fazer o teu voto. Mas independente do que você faça, cumpra. E se você já fez um monte de voto e porventura não concluiu nenhum, eu te aconselho a você fazer um jejum, entregar a Deus, pedir perdão, pedir para que Deus ponha aí no esquecimento. E você não... A Bíblia fala que o que confessa e deixa alcança misericórdia, você alcança a misericórdia de Deus. E não tornar a fazer, e quando fazer, faça na medida do teu alcance. E cumpra aquilo, e você vai ver que Deus vai te abençoar. A palavra propósito já diz de propósito, se propor. Se você se propor a fazer aquilo, faça aquilo, né? Termine aquilo e faça com zelo aquilo. Porque eu tenho certeza que uma vez feita aquilo para Deus, a resposta vem, né? A bênção chega, mas faça um propósito, né? E termine o propósito, né? Como o pastor falou, não adianta você iniciar algo e simplesmente terminar pela metade, ou se propor a fazer algo que você não possa cumprir, né?
praticamente o propósito, né, serve disso, né? Sim. Se propor a fazer algo. Você falou bastante sobre fé também agora, professor. E tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que é a passagem de Jó, que o período em que ele ficou leproso, lá que Deus permitiu que demorasse a vida dele, a família dele, né, que ele perdesse tudo. Ele em momento algum perdeu a fé dele, em momento algum, passando por dificuldades, né, com a perda dos filhos. E eu queria que você dissesse, né, falasse pra gente, né, qual a importância de você ter uma fé como a de Jó, você persistir como Jó, que em momento algum ele questionou, ele clamou, até quando, na verdade, até quando ele quis, né, entre aspas, questionar Deus, pedindo para que tirasse, né, Deus recolhesse ele, tá, porque não estava tudo mais, ele não fez de uma maneira assim agressiva com Deus, né? Ele não usou uma agressividade e tal, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fé de Jó, né, como a gente pode alcançar essa fé dele. É uma palavra bem, como que eu posso falar, é difícil de tentar explicar. A gente vê que Jó, ele era bem sucedido em todas as coisas, ele era um homem sensato, humilde, ele era correto com Deus, ele fazia as coisas certas. E uma coisa que me chama muita atenção até quando os filhos deles faziam alguma festinha, né, faziam um almoço, uma janta entre eles lá, no outro dia cedo, Jó levantava, já corria, já preparava o holocausto, dizendo: Senhor, se porventura um dos filhos ultrapassava o limite de alguma coisa e esqueceram de te pedir perdão, eu estou entregando esse holocausto por eles, né? Porque antigamente você entregava o holocausto para que Deus perdoasse os pecados e era aceito, né? Então ele sempre estava ali: Deus, por favor, se porventura eles esqueceram de te pedir perdão, eu estou pedindo. Então a preocupação daquele homem era muito grande, né? E eu acredito assim que a mulher de Jó também não tenha perdido a fé. Porque hoje em dia você vê que se a gente estiver trabalhando e nós perdermos serviço, eu estou dizendo assim no global, né? No contexto geral, hoje em dia você sabe que o que trabalha na nossa vida é o dinheiro, né? Antigamente o que trabalhava na vida do cristão era o Espírito Santo. Mas agora ainda está sendo já o dinheiro, e já vou te explicar por quê. Se você tem uma vida abençoada, uma vida balanceada, uma vida regada a luxo, você tem a mulher que você quiser do teu lado, que vai te amar, que vai te beijar, que não vai ter vergonha, que vai fazer de tudo, mesmo você sendo uma pessoa feia. Agora você pode ser o homem mais lindo do mundo, você acabou de perder o teu status, você acabou de perder o teu serviço, você acabou de perder aquela fama. Com certeza você vai ficar sozinho. Com certeza você vai ficar sozinho. E a mulher de Jó não. Jó, ele estava se coçando com um caco de telha, ele já estava na cinza, no pó. E a mulher dele teve uma parte que ela falou assim: Jó, por favor, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas eu acredito assim que não fosse para que ele perdesse a fé, ou para que eu acredito que a intenção dela era de fazer com que parasse o sofrimento no grande amor da vida dela, aquele homem que protegia ela, que protegia os filhos, que protegia a casa, que protegia os funcionários, que protegia todo mundo, que mesmo estando arrebentado, caído lá, se coçando, com lepra, ainda ele estava orando pelos amigos. Então eu acredito que aquela mulher amava ele muito mais do que o dinheiro, muito mais do que os bens, e ela só queria que parasse aquilo. Até ele falou assim: mulher como uma nécia, você fala. Mas eu acredito também que ele não quis jogar uma palavra de maldição sobre ela, mas ele quis dizer assim: por favor, não se faça de não entendida, entenda que o Senhor Deus pode mudar o quadro, mesmo que eu acredito que Jó não estava pensando que Deus mudasse o quadro. Ele tinha uma certeza tão grande de que ele estava com Deus, que ele falou assim: do pó nu nós viemos e nu nós vamos voltar. Então a certeza dele é que ele estava com Deus.
E hoje em dia a certeza que nós temos, eu vou te falar bem a verdade, tem pastor que não tem certeza com dinheiro. Não? É isso que eu estou te falando, que o dinheiro entrou. Eu escutei uma palavra do pastor Ricardo que mexeu muito comigo, que antigamente você chegava nas igrejas, tinha batismo com o Espírito Santo, você chegava na igreja, tinha um reprepré, tinha uma boi. Não é isso que está acontecendo hoje, né? Não tenho nada contra um bandista, candomblé. Eu amo todos os meus irmãos, que Deus abençoe, cada um curte aquilo que gosta de fazer. Só que os crentes, eu estou falando dos crentes, eles estão invertendo. Hoje em dia não tem mais oração nas igrejas, tem dança. Antigamente você entrava numa igreja, era meia hora, 40 minutos, uma hora, era a pessoa de joelho, era as irmãs do coque. Eles estavam orando, eles estavam adorando. Quando eles levantavam, não tinha reprepré, não tinha giro, não tinha ninguém caído, tinha uma unção. Tinha uma unção que descia, era lágrima dos olhos, era choro. Eram pessoas falando em mistério com Deus, sendo batizadas. Aquilo era unção, aquilo era poder. Hoje não, hoje você chega. Eu não entendo qual que é a noção da igreja hoje. Já entra dançando, girando, é a tabaca no meio da igreja. No meio do culto estão fazendo aquilo, no meio da palavra. Não tem palavra, não tem oração. Eu não entendo, entendeu? É isso que eu estou dizendo para você, que nós não podemos hoje ter a fé de Jó, porque nós não conhecemos Deus dele. Né? Muitos não podem ter a fé de Jó, e eu também não tenho, e nem quero ter, porque com certeza não aguentaria passar o que ele passou. Mas de que jeito que um homem que vivia em jejum, que vivia em oração, que manda holocausto, fazendo sacrifício, que estava adorando a Deus, e ele sabia qual Deus ele estava servindo. Ele tinha certeza. Ele falou assim, eu vim, não vou voltar não, mas Deus é comigo. E hoje em dia eu não sei se todos poderiam fazer assim. Então, eu acredito assim que muitos têm uma fé, que nem agora deu esse redemoinho, esse pequeno, estou falando, São José dos Pinhais. Acredite, ali teve vidas, teve sono de 20 anos, 30 anos, que foi em fração de segundo, foi arrebentado e levado do nada. Pessoas que ficaram sem casa, ficaram sem teto, pessoas que, na verdade, se for para mim ver, eu entendo assim, a fé deles de recomeçar de volta é quase igual uma fé de Jó, entendeu? De recomeçar. E o difícil é recomeçar. O difícil é você mexer com os escombros, que quando vem o vento, ele te deixa no chão, ele te deixa arrasado. Eu acredito que para Jó recomeçar, ele teve que ter muita força, muita fé, muita graça, e mais do que isso, a Bíblia fala assim que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos irmãos. E eu acredito assim que a igreja unânime se ajuntou para ajudar aquele homem, entendeu? Isso eu entendo também que sozinho eu não consigo. Se não for você, se não for o pastor, se não for a pessoa que está nos assistindo, né? Entendeu? Mas temos que ter ajuda de alguma maneira. Ajuda em oração, ajuda financeira, um abraço, porque não, às vezes eu preciso, você precisa de um abraço. Então eu acredito assim que essa fé que Jó tinha, eu acredito que nós não vamos conseguir ter. Mas 5% talvez nós peguemos. Né? Do jeito que estava, 5% nós conseguimos. Amém. Vamos uma perguntinha que eu ia fazer para você aqui. Aqui, essa pergunta aqui, quando eu selecionei, ela chama também de recomendação. O que a Bíblia nos ensina sobre um propósito de vida? A gente já falou do propósito agora há pouco, mas um propósito de vida. Assim, eu quero falar tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual. Você como pastor, porque a gente vê muita gente aí fora que acha que você sendo um membro de igreja, sendo um pastor de igreja, o pastor não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa boa, que acha que é tudo bom, que está te desviando dinheiro da igreja. E não é isso, né? Você tem o seu trabalho, o nosso pastor Ricardo tem o trabalho dele, tem o comércio dele. E eu queria que você falasse, né, que a Bíblia pode nos ensinar sobre o propósito de você adquirir algo, né, de conseguir correr atrás do teu sonho material e também espiritual.
Isso aí já abrange muitas informações. Eu acho assim que para você ter um propósito de vida, hoje em dia, você tem que... Antigamente era muito pensado, né? Antigamente você pode ver que para existir assim, um casamento, a pessoa tinha que noivar primeiro. Primeiro se conhecer, namorar. Eu conheço pessoas que ficaram 2 anos namorando para depois noivar. Depois ficaram mais 3, 4 anos para depois casar. Então eles estavam se conhecendo os familiares, né? Conhecendo, se você quiser ter uma vida abençoada hoje em dia, você tem que ter um conhecimento, né? Eu tenho que conhecer de alguma coisa. Eu estou falando um pouquinho de Bíblia porque eu conheço um pouco de Bíblia, né? Eu estou falando um pouco da vida porque eu conheço um pouco da vida. Então você tem que conhecer um pouco daquilo que você está entrando, né? E como diz você tem que procurar. Quando você... Hoje em dia está difícil. Antigamente eu fui no meu noivado, eu queria colocar aliança no dedo da minha esposa, eu não pude. O presbítero falou, não, você não pode, porque você está falando ele. E ele mesmo pegou e colocou a aliança no dedo dela e colocou no meu dedo. E quando eu fui para abraçar, para tirar foto, eu também não pude. Então, na verdade, foi uma coisa assim meio chata para mim, porque eu não pude conhecer direito, sabe? Me tiraram a oportunidade de conhecer. Então, desde aí eu fui vendo que também aquela igreja estava sendo um pouco pegajosa demais, me prendendo demais e me pressionando. Eu acho que não precisaria tudo aquilo, né, de colocar o dedo, a aliança no dedo da minha esposa, não ia ser um gesto obsceno. E se eu abraçasse para tirar foto, eu também não estava faltando com respeito com ela e nem com a família. Então eu já fui tentando formalizar um tipo de fé onde eu não precisasse ser escravizado e onde eu não fosse totalmente deliberado, porque você sabe que dentro da Bíblia tem regras, né? E eu tenho que seguir muitas do que fala aqui dentro, mas às vezes o homem põe muitas coisas para que a gente siga também. Mas eu acredito assim que se a pessoa conhece um pouco 2 anos, eu não estou dizendo que precise isso, não, por favor, eu estou dizendo nos tempos antigos, eu estou tentando colocar o que o irmão perguntou. Em 2 anos você conhece a sogra, você conhece o sogro, você conhece os cunhados, você sabe onde você está entrando, né? Eu sei se o cunhado gosta de uma cerveja, eu sei se o sogro é mulherengo, eu conheço tudo. Então em 2 anos dá para me conhecer e eu tenho a certeza se eu quero entrar para essa família ou não, entendeu? Com 2 anos eu consigo conhecer a minha esposa, a que vai ser a minha esposa. Eu sei alguns costumes dela, eu pego até mesmo alguns trejeitos, né? Em 2 anos estando namorando junto. Então eu já sei se serve para mim ou não, se eu quero ou não. Então, quando acontecia isso, a pessoa formalizava aquilo. Ela formava uma família sabendo onde está entrando. Hoje em dia não, hoje em dia está sendo diferente. A pessoa vai para o bailão, eles se encontram dentro do bailão e um já vai para a casa do outro e já começa a morar junto. E eles querem que eles sentem uma coisa assim. E eles querem fazer acerto, eles querem como se fosse um passe de marcha. Se estralou o dedo, não, é a mulher da minha vida. E fica 2, 3, 4, 5 meses para depois conhecer o pai, para depois conhecer a mãe. E ele não vai conseguir fazer com que isso dê certo. Não vai. A mesma coisa, eu acredito assim, ser a igreja e a minha vida com Deus. Eu não vou fazer com que dê certo se eu levar tudo no mundo. Eu tenho que ter se eu quiser pregar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que estudar a palavra, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que me dedicar mais na oração, eu vou ter que me dedicar mais em tudo, para mim poder ter uma vida abençoada. O que está acontecendo hoje, que as pessoas não estão conseguindo levar esse fardo, infelizmente hoje em dia a gente já tem tudo mastigado, né? Bíblia não tem quem ler mais, né? Já não vão mais atrás de nada. E eles já tentam elaborar e criar uma coisa que não existe. Infelizmente é onde está dando.
essas coisas que nós estamos olhando. E realmente isso é verdade, é muita verdade mesmo. Eu acho que é muita informação, só que são informações mentirosas, falsas, né? O pessoal escuta um trecho aqui, escuta um trecho ali, junta os dois, não é aquilo e transforma nessa bola de neve. Assim, a gente vive nesse momento. Mas a gente, meu Deus, que resolve tudo por nós. Mais uma pergunta aqui. Essa também é uma pergunta que me chamou muita atenção. Eu estava escolhendo os perguntas para fazer o pastor. Como é ser um cristão em um mundo cada vez mais secular? Como é ser um cristão? A Bíblia fala assim, que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder uma luz debaixo da terra. O que eu acabei de falar, a Bíblia, ela não muda. As mesmas coisas que estavam há 2, 3 mil anos atrás, ela continua sendo aquilo que é, né? Tem muitas pessoas dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que teria que ser reescrita, mas eu acho que não. Se você for ver, eu estava vendo até um comentário esse dia, a Bíblia é um best-seller, é um dos livros mais vendidos no mundo, mas hoje, infelizmente, está sendo um dos livros menos lidos no mundo, você entendeu? Então, ela pulou de um best-seller para algo que está caindo no esquecimento. E é o que eu te falei, hoje em dia, você chega na igreja e não tem mais oração. Você vai para o monte, é uma brincadeira lá em cima, uma chocarrice lá em cima, entendeu? Parece que inverteram os negócios. O monte, que eu entendo, cara, é para você ir no monte, para você, como se fosse um sacrifício. Agora tem gente que vai lá no pico do Maumbi, os lugares, coisa mais linda do mundo, que eu pagaria, se eu pudesse ir, eu pagava para estar lá. E os caras não, estão lá orando de dia. Entendeu? Na verdade, eles estão se divertindo, eles estão olhando a paisagem, olhando a natureza. Eu gostaria de estar lá. Mas não, eles estão fazendo como se, nós estamos aqui, de joelho para você. Então, é um evangelho que, se não tiver isso daqui para te filmar, não adiantou. Não? Então, antigamente a Bíblia fala assim, o que a tua esquerda faz, que a tua direita não veja. Mas se eu for fazer qualquer doação, se eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que estar nas mídias para o povo ver. O defeito maior, né, da atualidade do cristão é o celular, né? O celular, virou uma... Ele é uma benção. É uma benção. Que ele ajuda. A gente está gravando esse vídeo através do celular. Sim. É uma benção, só que... É uma ferramenta, né? Só que mal usada... Exatamente, o problema é que as pessoas não estão sabendo usar a ferramenta. É que nem o carro, para você que dirige, que usa, que trabalha com o carro é uma arma maravilhosa. Sabe por quê? Porque na mão de um bêbado, ele se torna uma arma de verdade. E para nós não, para nós ele simboliza ser um instrumento de trabalho. O carro me leva para a igreja, o carro me leva para o monte, o carro me leva para a chácara, o carro me leva a fazer visita em hospitais, mas se eu começar a encher a cara de cachaça, droga e na noitada, vai se transformar em uma arma. Então todas essas coisas hoje, você não sabendo usar, é tudo que é demais. Desde um remédio, você vai no médico, você pega lá o remédio, ele te passa uma bula e uma receita. Joel, se você toma esse aqui de manhã, esse aqui à tarde, é remédio, vai te curar. Se você tomar o quanto você queira, torna-se um veneno. Você entendeu? Então tudo que é demais faz com que nós perca a bênção. Então, para você ser cristão nos dias de hoje, nós vamos ficar meio chamado de ultrapassado, né? O crente quadrado, e para mim é uma bênção que me chama assim, porque o crente quadrado o diabo não enrola, né? Fica mais fácil. Mas eu vou te falar, é verdade, nós somos taxados hoje como ignorantes, né? Porque nós estamos desconhecendo essa nova liturgia que está pegando, não sei como. E infelizmente daqui para frente, né, se você for ver no livro do Apocalipse, vai ficando cada dia pior. Então, para você ser crente hoje, você vai pegar muitas inimizades até com quem está dentro da igreja.
Porque a igreja em si, ela não é eu acredito assim, irmão, que a turma fala assim que a igreja é um pronto-socorro de Deus, mas depende lá do ponto de vista que você está. Para mim pode ser um pronto-socorro, mas ela deve ser um lugar resguardado. Porque na verdade eu acho que a igreja é um campo de guerra, um campo de batalha. Nós somos o exército de Deus, nós estamos aqui para guerrear, nós estamos aqui para batalhar. Nós temos que vencer as potestades, nós temos que estar não contra a carne, nossa luta não é contra a carne, nossa luta é no joelho, no jejum e na oração. Só que nós estamos esquecendo essa parte do jejum e da oração, né? Hoje em dia, tudo que for mais fácil, a gente vai empunhar dentro da igreja. Então, a gente não vê mais, é que nem nós falamos sobre o voto, sobre o holocausto. É muito mais fácil eu te dar um carro em forma de voto do que eu fazer uma semana de jejum e oração. É muito mais fácil eu tirar uma oferta dentro do envelope do que eu fazer uma semana de consagração a Deus sem ver essas porcarias de Netflix, sem ver esse seriado. O que tem de crente, cara, crente que fica assistindo filme de terror o dia inteiro, aí chega na igreja e vai fazer louvor. Estão lá assistindo lá o Lúcifer, aí chega na igreja e vem dizer, eu te adoro, eu te... Entendeu? Então é essa geração, essa pergunta que estão falando, como é ser um cristão nos dias de hoje? Ser um cristão nos dias de hoje é você ser taxado de quadrado. E nós não podemos perder essa fé, essa visão. A igreja na Labareda, você perguntou já hoje, eu não falei, mas eu acredito sim, diácono, que a nossa igreja é quase como se fosse assim, sabe aquelas pessoas que estão sem chance lá fora? Todas as pessoas que vêm aqui têm uma chance. Todas. Você está aqui com nós, você vai ver. Todas as pessoas que entram por essa porta, ela tem uma chance de fazer, ela tem uma chance de pregar, ela tem uma chance de cantar, ela tem uma chance de adorar. Sabe por quê? Porque no mundo nós temos que ver quem que é o crente. Você não pode conhecer sem você dar chance. Lembra dos 6 meses do namoro? Você tem que ter um tempo junto com a pessoa para você poder ir. Eu só vou conhecer se eu estiver andando e trabalhando junto com ela. Porque pode dizer para você, pode ter a mesma profissão que a minha e pode dizer assim, nossa, Carlos, você trabalha bem pra caramba, mas eu nunca trabalhei com você. Seria necessário eu trabalhar com você para mim ver se é verdade aquilo que estão falando ou se é só verdade. E muitas das vezes a gente vê pessoas que pegam a oportunidade, pessoas que você não acreditam. Como aqui, eu não vou te mentir. Quando a gente conheceu você do jeito que você era, nunca eu pensei que eu estaria fazendo um podcast com você hoje. Poderia ser com muitos outros engravatados que já andavam comigo, mas no entanto não estão aqui, você está entendendo? Então eu te conheço não de ouvir falar, estou andando com você. E esse é o evangelho que nós precisamos hoje, conhecer pessoas que andem com Cristo, não que ouviram falar dele. Isso é verdade. Estão pegando aí? Estou pegando, né? Aproveitando, novamente, se inscrevam no nosso canal, né? Curtam, compartilhem, né? Levem essa palavra que Deus está nos dando aqui na noite de hoje, né? Leve para aquela pessoa que está precisando, que está necessitando. Ajuda a gente a divulgar, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Falando mais um pouquinho sobre família, sociedades, assim, né? A fé. Essa pergunta eu queria fazer muito, porque a gente percebe muito aqui na nossa igreja a questão da falta de jovens na igreja mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar aqui a Labaredas, logo que vocês iniciaram, a gente assistiu um grupo de jovens, né, bem bacana, com bastante gente, assim, adolescentes, e se perderam. Eu queria te perguntar como que a igreja pode alcançar melhor os jovens? Como a gente consegue resgatar esses jovens que não estavam presentes, né? A gente sentia a presença de Deus em tudo que fazia, e agora esse mundo aí fora conseguiu tirar eles de dentro da igreja e estão aí nesse mundo lá fora. Nós estávamos com 17 jovens
tava uma bênção, a gente estava tentando, a gente estava dando oportunidade, como eu te disse, a nossa igreja é uma igreja que dá oportunidade de te fazer crescer. Eu até sempre peço, eu sempre colocava pessoas pregando junto comigo. Eu pregava, eu sempre falava assim, vamos fazer o seguinte, nós temos que usar pelo menos 30 minutos do tempo da mensagem. E eu quero que você fale 5 minutos, passe, eu falo 5, vamos tentar entrosar para ver o entrosamento que a gente tem. E assim você fazia com que eles se sentissem bem, fossem se soltando e mais à vontade. Quando nós íamos pelo monte, chegando lá, eu falava sempre assim, ó, hoje fulano vai trazer uma palavra. Próximo dia de monte, fulano, então lá no monte, no escuro, ninguém vai ver se você está chorando, está rindo, fazendo careta ou alguma coisa diferente. Ele fazia o que Deus tocava no coração e a pessoa se sentia bem. Então era um jeito da gente chamar atenção. Mas aí sempre tem, por favor, eu quero que me entendam e que não leve a mal. Os nossos jovens começaram a se dispersar por causa de show gospel. Não tem nada contra show gospel, vai quem quer, faz quem quer, cobra quem quer e paga quem quer também. Mas nós estávamos com um monte de gente lá e começava, olha, vai ter lá o preto no branco, vai ter lá não sei quem, vai ter não sei quem, nós não vamos no culto hoje porque nós vamos tudo pro show. E eles se reuniam todos e iam tudo pro show. Pagavam um preço exorbitante para ver os irmãos lá cantar, e eu falava, para que vocês vão cantar, sendo que aqui vocês têm uma palavra de graça, vocês cantam pra caramba quando estão reunidos, o grupo de vocês é lindo o que vocês fazem, para que pagar para ir ver? Não tem nada, na verdade tem sim, porque foi esse o jeito que aconteceu dos nossos jovens se dispersarem. Então eles começaram a ir num show, aí teve outro show, formou outro show, e quando eu vi, eles não conseguiram voltar mais. Sabe por quê? Porque no show, onde tantas pessoas estão lá focadas nas luzes, nos estrobos, fumaça saindo de palco, então o que aconteceu? Querendo ou não, na igreja devagarzinho foi trocando, né? O Espírito Santo, Levítico 6, verso 13, e a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, é a chama do Espírito Santo. Então o que eles fazem hoje? Não tem nada contra também, faz o que você quiser, pinta o altar da cor que quer, faz o que quer, coloca uns estrobos lá, chama atenção. Mas esses dias eu soube que teve um culto em uma determinada igreja, não estou falando mal da igreja também, ia ter uma vigília para uma cidade lá. Sabe o que tinha lá para adoração? Um monte de televisão na igreja e um monte de jogo. Teve uma competição de jogo, de videogame, no meu tempo. Uma vigília e oração, derramamento, para você ir lá e chorar e falar com Deus, e se expor, e adorar, e louvar, e se entregar, entendeu? Hoje não, as vigílias, até na igreja tem igreja que tem narguilé lá fora, você vai lá e tem cigarro eletrônico, não está sendo proibido mais. Então agora vem o jovem para uma igreja, onde chega lá atrás e um monte de copo de joelho, onde o pastor fala, vai ter oração na nossa igreja, desde as 6 da tarde até as 6 da manhã, como vocês estiveram aqui nesse final de semana, né? Eu estava acompanhando, eu estava orando junto com vocês, eu estava na chácara, mas eu estava vendo qual é o jovem, cara, que vai querer vir subir uma escadaria dessa e se colocar a noite inteira de joelho com vocês aqui e deixar uma igreja lá onde tem um monte de oba-oba, de coisa nada, entendeu? Então, na verdade, hoje em dia virou uma competição tremenda, mas eu acredito assim, nós não vamos mudar. E aquele jovem, antigamente, você pode ver também, Joel, não sei se eu acho que não é muito do teu tempo, mas antigamente você via jovem de 15, 16 anos pregando e pregava bem pra caramba. Você via Deus, qual é o jovem que você está vendo hoje? A não ser aquele abençoado Black Power lá, entendeu? Fazendo besteira em cima dos altares. Por quê? Porque está tão deliberado, e eles pensam que chegando na igreja, a igreja Lavareda é uma igreja pequenininha. Não, aqui tem regra. Aqui tem regra. Aqui nós temos que orar, nós temos que buscar uma igreja que te dá oportunidade, te incentiva a fazer.
mas tem regra. E não é a regra minha, é a regra que está aqui, ó. Nós não estamos colocando um calço de homem. A gente entende outra palavra, né? a gente entende o que é ensinamento. A gente, se for para trazer uma palavra sobre ensinamento, a gente traz, a gente vai por dentro da Bíblia, a gente conversa dentro da Bíblia. Então hoje em dia está difícil segurar um jovem, porque o jovem vem da igreja hoje, ele entra para a igreja, senta aqui, ele está com uma loira. No culto dele, depois da manhã ele vem e senta com uma morena. E vice-versa. E eles querem estar namorando com um com o outro e fazendo as coisas como se fosse normal. Tem jovem que entra dentro das igrejas, ele fica dentro das igrejas até quinta-feira. Sexta, sábado vai para balada. Domingo vai para balada, terça-feira está chorando de novo na igreja. Você entendeu? Então é essas coisas que nós temos que tentar ensinar e educar nossos jovens, que para entrar no céu não é tão difícil, era só tentar fazer alguma coisa certa. Então eu acredito que a mocidade hoje não queira mais por causa dessa confusão que está no meio das igrejas. E não estou dizendo que a nossa igreja é certa, pelo contrário. Eu estou dizendo que nós estamos tentando, somos uma igreja pequena, que estamos no caminho tentando entrar por dentro da palavra. E é claro que se os jovens vierem, vão ser muito bem recebidos. Mas eu não vou te mentir. Eu dirijo a igreja, tem muito de tudo, não dirijo aqui. Mas lá, na nossa igreja, se alguém chegar lá para mim e falar assim, hoje eu vou no show fulano, não vai. Não vai. A palavra tem aqui. E não tem aqui. Ah, mas eu quero ir. Então vá, mas você já está fora da ordem de pastor. Entendeu? Já não vai na minha bênção. Porque hoje em dia ficou muito fácil, cara. Esses dias eu convidei um abençoado para pregar. E ele falou, tem que ser pelo menos 400, porque para preparar uma mensagem, eu sei quando que prepara uma mensagem sobre a história. Eu convidei um fulano para vir e fazer 3 dias para nós, eu não assustei no preço que ele queria cobrar, você entendeu? Então o que acontece? Daí a juventude vem numa igreja pequena dessa, e não vê essas coisas, agora vai lá na outra igreja, sabe que o pastor deu 2.000, 3.000, o cara vem trazer uma mensagem, ele vai querer seguir aquele ritmo, vai ser, entendeu? E aonde a Bíblia fala assim, de graça receber, de graça vai. Então é por isso que vai ser difícil. Claro que o Senhor Deus vai mandar, porque tem muitos jovens que não estão se preocupando com isso. Tem jovens que eles adoram a Deus, que eles amam a Deus, que eles buscam a Deus e que eles fazem de tudo para louvar, para adorar, para engrandecer a Deus e fazer com que aconteça. As igrejas de hoje em dia, as igrejas modernas, né? Elas estão deixando muito a desejar nesse ponto, né? Mas olha, muito blá 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 e pouca palavra, pouca oração. Isso daí está se tornando tão normal que as igrejas assim como a nossa, que é mais, o que eu posso dizer? Fugindo a palavra. Do tempo antigo, né? Mas que vive realmente a Bíblia, que os fundamentos da Bíblia. Os jovens não querem estar dentro da família, assim. Você me falou, eles querem você esse tem tema, isso. coisinha fácil, show. Você fez a pergunta lá que eu não respondi totalmente, mas é sobre matéria de pastor, de dinheiro, de igreja, tem bastante dinheiro, e o pastor, eu não sou contra o pastor receber um salário da igreja, eu não sou contra, mas eu não tenho salário, eu não sou assalariado da igreja. O pastor Ricardo, ele tem a padariazinha dele, não é assalariado, então nenhum de nós somos assalariados, porque quando eu acho que se for ser assalariado, tem que fazer uma reunião, uma culpa e tudo ser. Mas como nós já dissemos, nossa igreja é pequena, então não tem como você distribuir dinheiro para um, dinheiro para outro. E a mocidade estão muito de olho nisso, eles estão crescendo vendo isso, né? Eles estão vendo isso. Então eles querem ficar num lugar onde eles vejam o movimento, onde eles vejam muitas pessoas, entendeu? Porque eu não vou te mentir. Se for para colocar uma pessoa abençoada aqui para pregar e tiver 15 pessoas na igreja, ele prega. Mas se for colocar quem gosta de movimento para pregar para 15 pessoas, não vem.
Esses tempos atrás eu convidei uma pessoa para pregar, eu e o pastor Ricardo convidamos, um rapaz que está aí, tá na mídia aí, está na vitrine, agendas abertas. E convidemos lá, ele foi lá, ele pregou um dia, e ele viu o quanto de gente que tinha. Deu o pastor Ricardo falou assim, irmão, onde é que você mora? Sem mentira, Jorge, dava umas 8 quadras da igreja, de onde ele veio. Aí o pastor pegou e deu uma quantia em dinheiro para gasolina. Ele falou, não, muito obrigado. Muito obrigado. E já pegou, já colocou outro para pregar, e chegando em casa o outro já queria cobrar que nós tocássemos fora do carro dele, já queria, entendeu? Então é isso que eu estou falando. A maioria hoje não estão mais fazendo por amor, tem que ter uma moeda de troca. Foi o que a gente conversou no começo ali, né? O dinheiro ele está tomando conta de tudo. De tudo. Ele está entrando agora nas igrejas. Sim. Dependendo se a igreja se ela for muito fraca as pessoas que estão por trás produzindo ela vai se perder. Vai se perder, infelizmente, nossa juventude hoje O dinheiro. então estão indo atrás dessas coisas. Mais uma pergunta aqui, pastor. O pastor aqui, o que significa carregar a sua cruz diariamente? Carregar a cruz ela tem várias maneiras de você entender, né? O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, aquele que quer vir após mim, deixe a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. E o que eu tenho visto hoje em dia é que tem muita gente que ele não está pegando a sua cruz, ele está querendo pegar do irmão. Né? Às vezes nós não estamos aguentando com os nossos pepinos, mas nós estamos querendo pegar o pepino do irmão. E além de pegar o pepino da irmã, a gente está querendo ultrapassar os limites. Né? O Senhor Jesus falou assim, siga-me, mas às vezes parece que está tão difícil, está tão demorado que nós queremos ultrapassar ele. Né? Quando às vezes a gente nem ora direito, já quer que a bênção esteja ali. E tem pessoas que acham que a cruz é um fardo dentro da casa. Não, minha esposa é uma cruz. Não, a esposa da cruz é uma bênção. Você pediu ela. Né? Quando você foi casar, na enfermidade, na dor, no tristeza, na angústia, vocês viraram uma só carne. Então ela não é a tua cruz, ela é a tua bênção. E às vezes eu falo, meu Deus, ai pastor, aquele filho meu lá está sendo a minha cruz. Não, o teu filho também está sendo uma bênção, você só não pode levar a cruz dele. Tem mães que estão pagando preço hoje, porque estão com os filhos com 30 anos dentro de casa e querem tratar como criança. Ele já deixou de ser criança. Eu vejo pais se batendo com filhas que já estão com 30 anos e estão tratando como se fosse o neném da casa, entendeu? Eles estão levando a cruz deles e a cruz dela. Não deixam a pessoa crescer, na verdade. Então, esse negócio de pegar a minha cruz, cara, eu acredito assim que cada um ele gera um caráter, ele forma um caráter. E se você quiser levar as coisas certas, eu acho que se torna um pouco de cruz para todo mundo quando você tenta fazer o certo. Né? E se você quiser fazer a balangadeira e deixar que aconteça e que corra, cara, dá para pôr rodinha na cruz, dá para você deitar e fazer um carrinho rolimã e você vai que é um tufo. Mas na nossa cruz não tem essa rodinha. E tem gente que eu acho assim, eu vejo muito, eu converso muito com pessoas que não tenho nada contra os baianos, eu amo os baianos. Mas antigamente, quando a gente via uma coisa assim engraçada, cheia de babilac pendurada, dizia, o baiano, porque pendurava muitas coisas. E o que eu tenho visto de pessoas pendurando coisa na cruz, somente aumentando o peso. Tem uma coisa do passado lá, cara, que não te interessa, mas já passou. A Bíblia fala assim, não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas, deixa pra lá. Mas não, ela tem uma mágoa, ela gruda na cruz. E todo dia ela vai ter que levar aquela cruz, então ela vai carregar aquela mágoa. É uma coisa que não precisa, não é? Tem coisas, pessoas que não perdoam, pessoas que não aceitam. Pastor, eu sou como eu sou, mas eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Todo dia ela pega a falta de perdão e gruda na cruz, entendeu? Fica mais pesada para puxar. Tem pessoas que são rancorosas, tem rancor, tem pessoas que têm mágoa, ódio,
e tudo isso eles não deixam. Eles desceram as águas batismais, mas não mataram o velho homem, não foi morto. Por isso que eu acho necessário o pastor explicar quando é o batismo, para descer nas águas batismais, quando vocês tiverem o ensinamento, que não é só você chegar lá e se jogar na água, se banhar, não, você foi tomar um banho. O batismo você tem que estar consciente que o velho homem e a velha mulher tem que ficar lá, entendeu? Então eu deixei aquela cruz, eu peguei uma nova, eu estou começando a partir do batismo. Então eu tenho que tentar entender que quando o Senhor Deus fala assim, deixe assim mesmo, eu não vou te mentir, para deixar assim mesmo é uma coisa muito difícil para mim. Porque tem muitas coisas que eu gosto, é uma luta diária entre a carne e o espírito. Nós temos dois tigres dentro de nós, né? Um é espiritual e o outro carnal, e você tem que ver o que você alimenta. E eu não vou te mentir, que o meu tigre carnal, amigo, ele gosta de comer, pensa no tigre é abençoado para comer mesmo, lutar mesmo. Então todo dia eu tenho que negar essa parte minha. Todo dia eu tenho que me negar de alguma coisa, entendeu? Eu não posso estar, que nem, às vezes a gente vê uns memezinhos dizendo assim, me mimei e comprei tal coisa para mim, me mimei e fiz tal coisa para mim. E tem o crente de verdade, para seguir a Cristo, ele tem que deixar de ser mimado. Ele não pode estar se mimando, entendeu? Porque eu fico imaginando mais ou menos assim, Joelson. Você sabe mais ou menos, você tem uma ideia qual o dia da tua morte? É por isso que nós temos que estar preparados. É por isso que a nossa cruz tem que estar pronta, né? É por isso que o Senhor Deus fala assim, ei, deixe, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, se eu estou me negando a si mesmo, tem uma parte na Bíblia que eu acho muito importante, que a Bíblia fala assim, se esforça a ter bom ânimo, ser corajoso, né? Então, eu fico imaginando assim, se eu estou fraco, a minha cruz está pesada pra caramba, eu já não consigo levar ela, mas eu estou me negando. E se chega nesse dia e Jesus vem, aí eu tenho uma palavra dentro da Bíblia, se esforça. Aí a Bíblia fala assim, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado perante o Pai. Tem um acusador das nossas almas que vai dizer assim, ele não está aguentando com o peso da coisa, está cheio de porcaria nela. Mas Jesus vai dizer assim, mas ele está se esforçando. Ele está cumprindo o que está na palavra. Podia até não estar muito animado, mas ele tinha coragem todo dia levantar e não desistir daquele que estava fazendo. Então a cruz, se sabe o que é o ruim de muitas vezes pegar a cruz, e tem muitas pessoas que desistem. Geralmente quando você faz um trabalho repetitivo, você tem aquela tal de tendinite, né? Ou então se você machuca sempre um lado, ele fica dolorido, né? Então todas as vezes quando você levanta da cama e você sabe que vai ter que enfrentar tudo de volta, parece que dá uma dorzinha, dá será que vai dar certo hoje? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, como é que vai ser? Ai meu Deus, eu não sei se eu vou chegar até a tarde do jeito que eu estou. Sabe? Isso aí não é que você esteja desanimado, não é que você queira desistir, é que está doendo, está machucando. E Deus conhece isso aí. Daí a Bíblia vem com uma palavra maravilhosa e diz assim, sobre as suas pisaduras somos sarados. Você entendeu? Então o Senhor Deus, se nós for por dentro da palavra, se nós for guardando, se nós não ter medo, se nós enfrentar e nós pegar a nossa cruz, que nem eu já disse, não adianta eu querer pegar a cruz do meu irmão, que eu posso ajudar ele a levar a cruz. Mas tem gente não, tem gente que quer colocar junto e deixar o cara lá dormindo até meio-dia, tranquilo. Não, eu tenho que ajudar, eu tenho que ensinar a pescar, não só dar o peixe. Então eu entendo que para mim pegar minha cruz todo dia, às vezes Deus sabe que eu levanto, tá dói, tá machucado. Mas Deus tem misericórdia e compaixão de mim. É verdade. Estamos chegando finalmente, vamos fazer a nossa última pergunta para o nosso pastor. Que também é uma pergunta que, vamos ver, ela é bem pessoal, assim, porque eu também, vendo essa pergunta, né, eu comecei a me perguntar, né, o que me motivava, tudo, e várias coisas. Mas a pergunta é essa para você, pastor.
te motiva a continuar servindo a Deus? Não, é uma pergunta satisfatória, na verdade. Né? O que me motiva? Porque ela tem várias passagens. Você me deu um leque de perspectiva aí. Mas o que mais me motiva hoje a servir a Deus, eu acredito assim, não envergonhar mais os meus filhos, minha família, meus amigos. Porque, como eu disse no começo dessa entrevista, eu fui pegar a cabeça depois dos 45 anos. Até então eu brincava muito e nessas brincadeiras eu decepcionei muito a minha família, eu decepcionei muito o meu filho, que hoje para mim é tudo. Eu decepcionei minha esposa e, mais do que isso, eu decepcionei meus amigos. Porque quando você está aqui hoje, Glaucio, parece uma coisa simples o que você está fazendo, mas você está sendo espelho para muita gente. Talvez nem são esses que estão do outro lado da tela nos vendo falar. Talvez são pessoas do teu convívio, da tua casa, da tua parentela, dos teus amigos. Acredite que, por mais que eles tenham um dia mal, eles falam na cabeça e no coração deles que eu nasci joelho, que eu não posso, entendeu? Então, o meu maior medo hoje é deixar essas pessoas que me amam, que oram por mim, que estão junto comigo, deixar confundido. Porque de um jeito ou de outro, quando há uma desistência, confunde um pouco aquele que está do teu lado. Mas não era de Deus, mas não pregava, mas não orava, mas não fazia. Então hoje o que mais me chama atenção e o que me faz e o amor que eu tenho por Cristo. Eu acho que nada, tem um hino que fala, nada me separa desse amor, sabe? Então eu aprendi que sem Deus eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada, e eu não imagino a minha vida assim. Eu não imagino, sabe? Antigamente, quando eu não tinha cabeça, eu já tinha uma igreja lá no Piratini, teve culto de ter 140 pessoas na igreja, mas como eu te disse, eu era levado ao vento, não tinha uma formação, não tive alguém que chegou e me ajudou. Isso, acredite, isso que está fazendo hoje, está me ajudando, que está me colocando contra a parede, eu nunca quis, né? Estou morrendo de vergonha, estava com a perna tremendo aqui no começo, agora está me soltando. Mas são experiências novas que te levam ao crescimento, sabe? E eu falava assim, cara, eu não tenho nada disso aqui, eu não tenho nada. Então se amanhã eu acordar e Deus me tirar tudo, para mim tanto faz como tanto fez. Eu sempre falava isso, e um dia eu acordei e Deus me tirou tudo. E eu sei que não foi inimigo. Deus me tirou para me aprender. Eu perdi a igreja, eu perdi o terreno, eu perdi a casa. Nós fomos morando Terra Santa. Nós ficamos numa casinha, sem mentira nenhuma. Com eu, a Loreni, o Ricardo e as crianças, 3x3, cara. Era um cubículo, não tinha como para nós cozinhar, nós tínhamos que levantar o colchão, encostar na parede. Para quem tinha uma casa linda, formada, para quem tinha uma igreja formada, para quem tinha tudo formado. Então eu falei assim, olha, por mim, se eu amanhecer sem nada, nada é meu, né? Como diz Jó, do pó eu vim, do pó eu vou voltar, nu eu vim, mas não é isso que Deus quer. Eu acho que quando Deus te dá alguma coisa, porque Ele tem filho, você vai cuidar assim. Hoje não, hoje eu já penso diferente, cara. Deus o livre se eu perder uma agulha daquilo que Deus me deu, porque foi com suor, foi com sacrifício, foi com choro, foi com amor. Então se eu acordar amanhã, cara, eu ver que furou um pneu da caminhonete, eu já fico, puxa vida, Deus não ter curado, meu Deus, você entendeu? Então a minha cabeça mudou. Então hoje eu dou valor em tudo, e eu quero fazer o possível para amar Deus, para adorar Deus, mas sobre todas as coisas, o que mais me faz querer crescer, o que mais me faz eu ficar dentro da igreja, é o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas.
E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenho muito medo de magoar minha família, mas por causa de religião, por causa da igreja, eu acredito que nunca mais. Né? Assim como o Senhor Deus me deu uma chance, a Bíblia fala assim que o Senhor Deus, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Fiz muitas coisas erradas, muitas coisas erradas, na qual eu me envergonho, eu tenho vergonha, eu tenho tristeza em falar, e talvez tem coisas que eu nunca vou falar. Mas já foi noite de muito choro, de muito choro mesmo, de muitas lágrimas, pedindo perdão a Deus. Eu sempre falo, e vou sempre continuar falando. E se quiser me criticar, tudo bem, fica à vontade. Eu não sou super-homem. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho diarreia, eu fico doente, eu tenho febre. Eu sou um ser humano normal. Eu não sou nada mais do que ninguém. Eu apenas tinha uma chance que Deus me deu, que o Senhor Deus falou assim, olha, eu vou ter misericórdia mais uma vez. Vê o que você faz com ela. Então eu tenho certeza que muitos que estão vendo essa palavra hoje, pode ser que esteja aí até no mundão caído, perdido, na sarjeta da vida, mas o Senhor Deus tem uma chance para a tua vida, o Senhor Deus tem misericórdia para ti. Amém? Independente do que você fez, do que você aprontou, eu acredito que o nosso Deus é rico em misericórdia, é santo e perdoado, e Ele está de braços abertos esperando você, e quem sabe, a tua vida comece a partir dessa podcast que você está escutando aí, tá bom? Independente do que o homem fale, independente se vão acreditar ou não, quando eu voltei para a igreja, os amigos da minha esposa, quando ela ia trabalhar, diziam assim, nem fale nada para você não passar vergonha, porque o meu marido já tentou umas 10 vezes e não conseguiu. Até essa pessoa que falou isso, infelizmente, mataram o marido dela. Mas independente, a Lorne falou para mim um dia, eu falei, não, mas o meu negócio é diferente. Eu larguei a minha cruz de verdade, eu peguei minha cruz e larguei o velho homem e vou seguir a Cristo. Então faça isso hoje. Pega a tua cruz em nome de Jesus. Esqueça o falatório atrás. Não é fácil. Peça, dói, cansa, arde às vezes, mas Deus tem uma vitória para a tua vida. Deus abençoe, muito obrigado. No bate-papo que eu tive primeiramente com o pastor Ricardo, ao final do nosso bate-papo, eu comentei, né, que a história do pastor Gilberto e da família de vocês é uma história bem de luta mesmo, né? Foi momentos difíceis, momentos complicados, né? Eu até falei eu comentei que vocês estavam, né, a igreja estava nesse dia que vocês estavam assim, bem afastados, vocês estavam no fundo do poço lá, Deus olhando lá de cima, né? Ele viu em vocês que ainda existiam muito a trazer a palavra dele, né? E lá de cima ele abriu braços e vocês olhando para ele lá de cima não hesitaram em abraçá-lo novamente. E isso é um motivo de orgulho, assim, é um testemunho lindo que a gente leva para a nossa vida, né? Porque a gente vê aonde o pastor Gilberto estava, realmente, né, como eu disse o pastor Ricardo, realmente estava no fundo do poço, mas Deus foi tão misericordioso que ele olhou para esse pastor e falou, não, você é um dos meus, eu quero você ainda, né, me ajudando, servindo a mim, trazendo, né, a minha palavra a esse povo que precisa ouvir. E isso é muito gratificante, sabe, pastor, a gente escutar um testemunho desse em vida, né? Porque acho que o mais importante é a gente tentar testificar o que aconteceu com a gente não em vida, porque a gente escuta, fulano que tal morreu, mas ele fez aquilo. E você está testemunhando, você está falando o que aconteceu com você, é uma coisa assim que vai ser exemplar. Aquele irmão que está passando por algum tipo de dificuldade, né, que está perdido no alcoolismo, drogas, né, mas que você possa ter certeza de que Deus jamais vai desistir de você. Basta você abrir o teu coração e ter fé e vir buscar a Deus, porque Deus ele é misericordioso, mas ele também é justo. Não adianta você simplesmente achar que ele vai vir aqui e vai
só fazer. Se você também não tiver força de vontade de vir buscar. Então, você fique com essa palavra que foi do nosso pastor. Eu vou pedir para o pastor dar umas considerações finais, uma palavra final para o nosso público, para os nossos irmãos que estão se lembrando, né? Uma palavra que Deus tocar no coração do pastor para esse final. Então, queridos, o que eu tenho para falar para vocês hoje, a oportunidade, ela acontece todos os dias, mas nem todos os dias nós as vemos. E hoje você está tendo e vendo a oportunidade que Deus está dando para a tua vida. Então, independente se você está em casa, no hospital, no presídio, talvez até passou meio desapercebido e caiu em nós aí. Eu acredito que se isso aconteceu, não foi coincidência, porque Deus tem algo na tua vida, como Deus teve na minha vida. E eu queria, em nome de Jesus Cristo, te convidar a pegar a tua cruz hoje e esquecer o passado, esquecer. Pensa comigo, o que esse mundão está te oferecendo hoje? O que esse mundão tem para te oferecer? Falsas amizades. Enquanto você tiver dinheiro, vai estar cheio de amigos. Se você cair num hospital, você vai ver quantos amigos você tem. E Jesus não vai te abandonar em momento nenhum. Pastor, mas você não sabe o que eu aprontei e nem quero saber. Mas tem um homem chamado Jesus Cristo, que ele deu um exemplo muito lindo. Um dos discípulos falou assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7. Ele falou: não, 70 vezes 7 para nós que somos humanos, somos carnais. Imagina ele. Então, em nome de Jesus, sabe o que eu queria fazer? Segundinho de oração só para você. Querido Deus, essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, Pai, e está querendo mudar de vida, Tu és o Deus da transformação. Tu és o Deus que muda, Deus, a vida do homem, a vida da mulher. Independente, Deus, do que estejam fazendo, de qual seja a sua religião. Eu estou pedindo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora perdoa os seus pecados, Pai, perdoa suas falhas, suas transgressões, e escreve, Deus, o seu nome no livro da vida. E que a partir de agora, desse momento, Senhor Jesus, comece, Deus, uma nova história. Amanhã, a hora que esse homem acordar, Senhor, querendo ou não, vai ter uma vida diferente, porque o Senhor entra e muda o rumo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça e a Tua bênção estejam na vida de cada um, pelo poder do Teu sangue. E assim que vocês puderem, por favor, faça-nos uma visita aqui no Umbará, Rua Pedro Calixto 273, ali na Mandirituba. Temos Rua Presidente Castelo Branco 295, Estrada Principal do Meleiro, tá bom? Chácara de São Pedro do Sol Lavareda. Temos culto lá os domingos às 2h30 da tarde. Que Deus abençoe vocês. Amém. Então, meu povo, que tempo de mesa perfeito. Cristo estava presente nesse bate-papo. Foi muito bom, muito gratificante. Eu também quero deixar um pequeno versículo para vocês da Bíblia que me chamou a atenção no dia de hoje. Está em Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perseveridade dos lábios. E quando eu refleti um pouquinho nesse provérbio, o que Deus tocou no meu coração para falar para os irmãos, eu até joguei no nosso grupo, a gente tem um grupo de diáconos, né? E o pastor Ricardo e o Felipe, 3 no grupo. O que Deus tocou no meu coração para dizer é que tire toda e qualquer mágoa do teu coração, aquele rancor, aquela tristeza, aquela mágoa de alguém, aquela raiva de alguém que você possa estar sentindo nesse momento. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir dar o próximo passo. Deus não vai permitir você dar o próximo passo. E eu creio que a partir do momento que você se livrar dessa dor, dessa sensação ruim, a vitória vai vir. Porque você vai se sentir liberto disso.
você vai ver que aquilo que você estava sentindo era apenas passageiro. Que não adianta a gente viver num mundo de raiva, de tristeza, de mágoa por algo que algum irmão cometeu. Não. O que vale mais a pena é a gente orar para aquele irmão, orar por nós, para que nós possamos tirar essa raiva do coração. Eu tenho certeza que o próximo passo será dado com a graça de Deus, com a permissão de Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, meu pastor, por esse tempo de vida, por essa palavra linda e abençoada. Deus abençoe a todos. Vocês aí, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem, ajudem o nosso canal a crescer. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.